20 horas e 58 minutos. Você sabia que pode nos ouvir pelo seu smartphone? Gente, tem como Nova Sião Digital. não dá um tiquinho de nada pra cá. Trabalho, Pra lá? ônibus, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo Nova Sião Digital está disponível na loja de aplicativos do seu celular ou em nosso site www.novasiãodigital.com.br. Passou 6 meses, curti. Deus tem pressa. Você quer ficar ainda mais conectado com a Nova Sião Digital? Se inscreva em nosso canal no YouTube. Lá você acompanha as nossas programações ao vivo, cortes e programações exclusivas do canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Se inscreva. YouTube Nova Sião Digital. Alô, você, meu amigo, meu irmão, tem o chamado de Deus no teu coração? Anuncie que Jesus Cristo salva, cura, liberta e é Senhor. Faça isto, faça como a Nova Sião, fazendo missão em nossa região, levando a palavra de Deus a muitos corações. Siga a Nova Sião nas redes sociais, @Nova Sião Digital. Encham esses potes com água. Assista a maior história já contada. O que você quer de mim? Siga de um jeito como você nunca viu. O maior projeto colaborativo da história da TV americana. Isso é novo. Mais de 10 milhões de dólares arrecadados para a primeira temporada. Você vai fazer a TV assistir? De graça. Uau, que legal! A primeira série de TV multitemporadas sobre a vida de Jesus. Isso é diferente. Tudo esse como diferente. The Chosen, Os Escolhidos. Acesse osescolhidos.tv e baixe o aplicativo grátis. A palavra de Deus no seu coração. A Associação Comunitária de Rádio Nova Sião informa que este programa é de produção independente, sendo de total responsabilidade de seus idealizadores. É isso, 21 horas e 2 minutos aqui, bate-papo cristão. E hoje estamos aqui, né, alegres, felizes, 1,5 milhão de streams, não é isso? É isso aí, do álbum Recomeçar. É isso, registro de jornalista, conquista da Terra Santa, e o servo do Deus Altíssimo, Marquinhos, está hoje aqui, né, com a nossa irmã Renata, dando o ar da graça e participando, né, dessa confraternização, dessa mesa seleta, dessa alegria sobrenatural aqui com o nosso irmão, pastor Carlos Salles. E a Renata vai falar hoje muito louvar e adorar a Deus. E o tema hoje é um tema muito edificante, que é coração de adorador. Né? Você está louvando, adorando a Deus, seja onde você estiver. Deus está operando em nossas vidas. Boa noite, meu irmão Marcos. Boa noite, professor Fernando. Boa noite a todos vocês aí que nos acompanham pelo YouTube. Aproveito para dizer para você compartilhar com o maior número possível de pessoas aí a nossa live de hoje. Estamos muito felizes aqui com o nosso bate-papo. Um bate-papo depois de muito tempo, aqui a gente vai ter muita música, né? Hoje a gente está aqui com a presença da Renata, que vai abençoar a vida da gente aqui com essa voz linda e maravilhosa. Eu sou até suspeito, né, para falar alguma coisa. E agradecer a vocês aí pela companhia de vocês. Assim, é um prazer muito grande estarmos juntos aqui mais uma vez. Amém, glória a Deus. Pode falar, Renata, ele vai permitir. Pode falar, fica à vontade. Não, só quero dar uma boa noite para todo mundo. Dizer que eu estou muito feliz de verdade de estar aqui hoje.
para a gente adorar o nome do Senhor e falar desse tema que é tão sugestivo, né, para quem canta, para quem louva, para quem adora. E é um prazer enorme estar aqui. Glória a Deus, sobrenatural vai agir, não vai, meu irmão? Com certeza, Deus, ele tem aí os seus meios, né, multiforme sabedoria de nos abençoar. Cremos no Espírito Santo do Senhor, que ele fará uma obra maravilhosíssima na vida de você que tem aí assistido, acompanhado conosco essa live. Então, se coloque na presença do Senhor. Amém. Eu creio que é momento de nós estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, se coloque aí, porque o louvor, né, ele verdadeiramente move a mão de Deus. O louvor, ele tira todo aquele peso, toda aquela carga, e verdadeiramente Deus age, né? Eu lembro que Eliseu, ele precisava de profetizar. Ele chamou o tangedor para estar profetizando ali, para tocar primeiro, para depois ele profetizar, porque parecia que o céu estava de bronze. Então, quando nós louvamos, Deus, ele age de uma maneira assim sobrenatural. Então, Deus quer agir na tua vida, né? Às vezes você está precisando aí voltar para a presença do Senhor, renovar a sua aliança. Então é momento. Amém, glória a Deus. Eu vou ler um trechinho aqui rapidinho antes da gente louvar a Deus. Coração de adorador, venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha da nossa salvação. A música de louvor desceu pelas escadas às 6h33 numa manhã de sábado. Eu achava que ninguém mais estivesse acordado, mas a voz áspera da minha filha mais nova me provou estar errado. Ela mal acordara e já tinha uma canção em seus lábios. Minha filha caçula é cantora. Na verdade, ela não sabe cantar. Ela canta quando acorda, quando ela vai para a escola e também quando vai para a cama. Ela nasceu com uma música em seu coração e na maioria das vezes suas músicas se referem a Jesus. Ela louva a Deus em todo momento e em todo lugar. Amo a simplicidade, a devoção, a sinceridade da voz da minha filha. Suas canções espontâneas e alegres para louvar a Deus ecoam convites encontrados nas Escrituras. No Salmo 95 lemos: venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha da nossa salvação. Lendo mais, aprendemos que esse louvor decorre de uma compreensão de quem Ele é, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses, e de quem somos, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu rebanho. Para minha filha, essas verdades são os meus primeiros pensamentos pela manhã. Pela graça de Deus, essa pequena adoradora nos oferece um lembrete profundo de alegria de cantar para o Senhor. O que faz louvar a Deus por sua fidelidade? Quais músicas o ajudam a lembrar-se de seu caráter e bondade? Deus, Senhor meu, obrigado por quem és e pelo que fizeste por mim e por todo o nosso povo. Que hoje tu recebas canções de louvor por tua bondade. Deus abençoe a todos. Deus é muito especial, né, esse momento, porque quando a gente louva, quando a gente adora a Deus, parece que a gente entra na presença do Senhor com o coração aberto. E esse programa é dedicado a um coração de adorador. Marquinhos, solta aí. Vamos lá. Na cidade do nosso Deus, seu santo
pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Santo és, Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, glória a Deus. Marquinhos, a gente louva, a gente adora a Deus dentro da igreja, fora da igreja, nas comunidades. E louvar, adorar a Deus é um dom que Deus deu a cada um de nós. É verdade. E a gente fica muito feliz, porque, por exemplo, cada um tem um dom, né? Eu, de repente, o Ministério da Comunicação, né? O pastor, ele ora, ele tem o dom de pregar a palavra. Você tem vários dons também, nossa irmã Renata. Então, cada um tem um dom que Deus deu. Mas existe uma diferença também entre o louvor e a adoração. E eu gostaria que você falasse, porque você já está há tantos anos nesse ministério, desde novo ali, poxa, me lembro de você na Igreja Batista Central de Campinho, louvando e adorando. Como é que isso começou? E existe essa diferença entre louvor e adoração? De fato, assim, e é bacana essa pergunta porque sempre tem uma confusão, né, entre o louvor e a adoração. O louvor, a própria palavra, tem como tradução o elogio, né, quando você está elogiando alguém. Então, o louvor é uma forma de você adorar a Deus. Quando você fala, né, sobre a questão dos dons e dos ministérios que são distribuídos, né, entre os escolhidos do Senhor, quando você está comunicando, como um jornalista, como um comunicador, como um radialista, você está ali também adorando ao Senhor através daquilo que Ele te deu como dom. Quando o pastor Carlos Salles está ministrando a palavra, ele está adorando ao Senhor através daquela ministração ali. E é interessante essa separação de fato dos temas, né? Existe de fato o que é o louvor, que é o momento em que você se dirige ao Senhor e elogia Ele. Você está ali prestando de fato uma homenagem ao Senhor através das suas palavras ou através das suas canções. E você tem a adoração, que aí ela já denota um estilo de vida mesmo, né? Toda vez que a gente fala desse tema de louvor e adoração, a minha mente remete àquela conversa que Jesus tem com a mulher samaritana ali na beira daquele tanque. E ali no capítulo 4 do Evangelho de João... Não comenta agora não, que eu vou comentar mais à frente, capítulo 4, até para a gente questionar determinadas coisas, mas por enquanto vamos ficar só no louvor e na adoração, porque depois vem a pergunta seguinte. Sim. E isso aí a gente já vai entrar até no mérito de uma questão: onde adorareis a Deus? Isso aí, bacana. Tá? E bacana. aí a gente vai falar sobre isso. Mas porque é relacionado, né? Quando a gente fala de adoração, quando Jesus tem essa conversa ali com ela, ele está falando sobre o estilo de vida, né? Ele não... Porque essa conversa que eles têm, né? Ela fala ali sobre o local, né, e tudo, e Jesus fala sobre a atitude que a gente precisa ter. Qual é a atitude do adorador? O que Deus está levando em consideração quando a gente se coloca nessa posição de adoração? Para Deus não importa nada. Não importa se você está fazendo através da música, das suas canções, não importa se você está fazendo através da ministração da palavra. O que importa para Ele é que esse coração do adorador, ele seja um coração verdadeiro. Que aquilo que você esteja lhe entregando para Ele, como uma atitude de adoração, seja algo verdadeiro. Porque são esses os que o Senhor tem procurado, os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Amém, glória a Deus. Pastor Carlos Salles, um homem do sobrenatural, realmente um homem sempre que tem um referencial à palavra de Deus, adorando, louvando e adorando a Deus. Como é que você vê isso lá no seu ministério, Ministério Efraim? Olha, professor Fernando, eu até mesmo com as ovelhas, né? A minha esposa, o pessoal que louva, tem muitas coisas assim que talvez a gente chega na frente assim, porque hoje em dia são mais lives que a gente faz,
E muitas vezes a gente está na frente do louvor e a gente muitas vezes não sabe ministrar. O louvor não é somente o louvor, mas ministrar também. Então, muitas vezes aí o louvor está demorando, a pessoa fica assim, toca rápido, né, e tal. A pessoa não pode, a pessoa tem que ter jogo de cintura. Eu estava conversando com a minha esposa lá outro dia. Na hora que você terminar de louvar, outra pessoa está preparando, talvez o arranjo, está preparando lá o louvor para colocar. A partitura ou a cifra, né? Então, o que vocês têm que fazer? Acabou de louvar, fica prestando atenção em quem está dirigindo lá, quem está colocando o louvor e tal, ou quem está tocando. E você vai ministrando aí, vai falando que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Então, a pessoa tem que ter, não é uma coisa totalmente só... toca, só canta, a música por si só, né? Canta, não é assim. Então, como o Marquinhos falou aí em João capítulo, parece que é 4, né? É 4, isso. Versículo 24. Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então, não é uma coisa assim só na carne, né? A gente precisa entrar no Santo dos Santos, né? A gente precisa realmente ter um coração assim quebrantado na presença do Senhor. E algumas vezes eu gosto muito também de orar. Eu dou início ao culto, já canto os 3 louvores e ali eu já começo a falar com Deus, derrama a tua glória, envia aí o teu poder. A gente começa a ministrar e a gente precisa, os levitas do Senhor precisa ter um coração aquebrantado, um coração ávido em adorar a Deus, em ministrar realmente. Não é só verdadeiramente aquilo, as pessoas ficam muito assim só na letra. A palavra do Senhor fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? A gente precisa então deixar Deus usar, agir. Eu gosto muito do Salmo 84, Davi ele chega no Salmo 84, ele fala com Deus que ele entra dentro dos átrios do Senhor, a alma dele chega a desfalecer, ele consegue ouvir o som dos pássaros, ele fala assim, até o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Deus meu e Deus meu. Então a gente vê intimidade, né? E nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar, não é só no louvor, os ministros do Senhor, né? Eles têm verdadeiramente estar preparado. Tem dia lá que a igreja está assim, eu estou vendo todo mundo, um pega uma coisa, o outro brinca com a criança, aí eu fecho os olhos, eu falo, vou pregar de olhos fechados. Não vou olhar, ninguém está fazendo uma coisa, ninguém está fazendo outra, porque às vezes a gente está lá pregando e as pessoas estão a gente fala assim, meu Deus, e se a gente for, tenta, aí eu fecho os olhos e o Senhor começa a falar, aí eu só de olhos fechados, pregando, entendeu? Porque eu quero, se as pessoas não querem receber, eu quero receber de Deus, entendeu? Eu quero receber. E ninguém pode atrapalhar a minha adoração, o mover de Deus na minha vida, o mover do Espírito Santo. Então, a gente tem que ter essa verdadeira adoração, essa verdadeira busca. A gente não pode deixar, assim, desviar a nossa atenção no momento de nos consagrar ao Senhor. O diabo, ele anda ao derredor buscando, como um leão, né, bramando como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Talvez até dentro da igreja, conforme tem um louvor aí da Fernanda Brum, perdidos na casa do Pai. Tem muita gente perdida na casa do Pai. E a gente precisa estar verdadeiramente sabendo que quando nós entramos pelos átrios do Senhor, Deus vai usar sobrenaturalmente. Amém, glória a Deus. Obrigado aí pelo carinho. Nosso irmão Gervásio entrando aqui, falando de Jesus. Todas as quinta-feiras, né, nesse horário, era o nosso irmão Gervásio, ficou aqui 8 anos na Nova Sião Digital. E hoje a gente tem essa oportunidade, né, de estarmos aqui no lugar dele. Obrigado pelo carinho, pela receptividade do nosso irmão Gervásio. Renata, você que realmente, né, tem esse dom de louvar, de adorar a Deus, que é o teu ministério, fala pra gente como é que isso começou, né, e que realmente se tem algum significado muito importante, até de mudança na sua própria vida. Com certeza.
Uma coisa que eu vinha conversando com o Marcos hoje no carro, que, como ele já disse aqui, a adoração é um estilo de vida. E louvar a Deus é uma forma de adorar. Então, não é simplesmente cantar, não são simplesmente palavras, não são simplesmente letras de canções. É um estilo de vida, é você reconhecer que, independente das circunstâncias, independente do que você está passando, do que você está vivendo, é você reconhecer que Deus merece aquele momento de ser adorado e que a adoração, uma coisa que eu digo muito nas minhas ministrações, que a adoração, ela é a chave da vitória. A adoração transforma, a adoração liberta, como a gente vê ali em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas foram presos, eles, no momento de adoração, de louvor ao Senhor, as cadeias se abriram e eles foram libertos. Então, eu vejo a adoração muito, sabe, nessa questão. É independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, é você adorar o Senhor. Porque entendendo a soberania de Deus e entendendo que a adoração transforma e muda situações. Com certeza. E essa é uma oportunidade que a gente tem de louvar e de adorar a Deus, né? Por isso que a gente está aqui hoje, com o Marquinhos, com a Renata, com o pastor Carlos Salles, e a gente vai tocar aí para vocês aí mais um louvor, uma adoração. Vamos lá? Só abaixa um pouquinho, Fernanda, vê se você consegue abaixar um pouquinho o seu microfone para ficar melhor. Não, ela. Para ficar melhor para ela. A posição, né? O salmista Davi, no Salmo 23, ele termina o Salmo falando, né, que a bondade e a misericórdia, né, a bondade, e outra tradução, a bondade e a fidelidade do Senhor nos seguirão todos os dias, né, da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi era um adorador por excelência, né? E como um bom adorador, ele era um compositor de canções, né? E essa canção que a gente vai cantar agora, que a Renata vai cantar, na verdade, né? Renata hoje está aqui arrebentando a boca do balão. Ela fala sobre isso, né? Sobre um Deus que é bondoso, sobre um Deus que é fiel. E é bacana, assim, ouvir a Renata falando, porque uma das coisas que mais me chama a atenção na vida dela é essa forma de ministração, né? Assim, a forma como ela flui ali no altar, ministrando a igreja do Senhor Jesus. O pastor Carlos Salles estava falando, né, sobre a atitude do ministro, né? Ela precisa ser uma atitude fluida, né? Ela não pode ser algo forçado, algo mecânico, que vai ficar ali prestando atenção se o músico tocou alguma coisa errada. Cara, você está ali para levar, facilitar a igreja em adoração, né? E uma das coisas que eu mais admiro, assim, na Renata é essa fluidez dela, né? Vocês viram aí ela cantando, e a bichinha canta demais, eu viajo aqui. Tem gente que se perde, vira uma estátua, porque quando a gente está adorando, independente do que aconteça, arrebentou a corda do violão, eu não vou deixar de adorar, eu preciso continuar adorando, né? Então, tem gente que aconteceu alguma coisa, ele vira uma estátua, ele fica ali, né? E a gente precisa dar sequência. Quebrou a vitrola lá, o computador não funcionou, a guitarra não, e eu tenho a minha voz, tenho o meu corpo, eu vou adorar o Senhor, eu vou louvar, eu vou engrandecer, a gente não pode parar. Uma coisa, Marquinhos, você se lembra que você chegou a tocar muito mesmo com o Rafael lá no Campinho, né? Vocês faziam essa parceria, né? E a igreja batista é uma igreja tradicional, o pastor Elson é um pastor tradicional, mas o que me admira muito é que o Rafael também tocava em espírito, os louvores, e ele conseguia se conectar. E quando eu perdi minha mãe, eu encontrei minha mãe caída, morta na banheira, né, e tudo, e eu fiquei no ar praticamente assim um mês, né? Eu não conseguia ver um jogo, eu via os jogadores vindo para cá, outros para lá, mas não entendia. E eu pedi um conforto espiritual, pedia sempre a Deus um conforto espiritual para que Deus falasse ao meu coração. E uma vez eu fui num culto, o pastor falou assim: olha, Deus vai responder a tua oração, e não vai demorar muito não. E um dia eu entrei na igreja, eu estava com uma depressão tão grande, tão forte, que eu entrei na igreja, mas não estava pensando na minha mãe, porque eu pensava já demais, já tinha aquilo focado, estava muito recente. E o Rafael estava louvando, e naquela hora do louvor, da adoração, que ele estava ali em espírito, em verdade, né, louvando, se entregando a Deus, Deus se revelou ali para mim, né, e eu tive uma visão muito bonita naquele momento.
Infelizmente, às vezes a gente não pode testemunhar ou compartilhar com todo mundo, porque às vezes a experiência ela é pessoal e muitas pessoas entendem, mas outras não entendem. Então é muito difícil. E ali eu chorava e adorava a Deus, e muitas pessoas não entenderam o que estava se passando, se aconteceu. Eu falei, não, eu só quero ir para casa, e me levaram para casa, né? E quando eu deitei assim, eu coloquei um pano, porque eu tinha sinusite, botei um pano assim na vista, e comecei a louvar, a adorar a Deus. E o que aconteceu? Deus ali também se manifestou no seu poder, e se revelou ali para mim. Foi uma coisa tremenda, né? Foi uma experiência muito forte que aconteceu. Mas quando você clama a Deus, Deus responde às suas orações, né? E dizem que Deus habita nos louvores, não é verdade? Então, não é o meu ministério, porque eu tenho uma voz péssima, não sei cantar, sou todo desafinado. E realmente, sabe, eu admiro quem louva, quem adora, eu acho muito bonito. Então, por isso que Deus deu um dom a cada um de nós. E esses dons, né, essas multiformes, né, esses dons que Deus nos capacita, é que a gente pode levar os corações contritos sempre, aqueles que estão necessitados, à palavra de Deus. Mas vamos louvar e adorar a Deus. Desde quando me levanto
Louvado seja Canta o nome do muito. Senhor. Mas nós vamos esquentar. Sou suspeito. Vamos esquentar esse debate aí. Vamos esquentar aí, pastor. João 4, a mulher samaritana. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E no versículo 21 diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, creme que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós o adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. E quando a gente fala nesse João 4, no versículo 19 até o versículo 24, onde adorareis? Quando a gente fala de igreja, a gente fala de um modo geral. Não estou citando especificamente o Ministério Efraim, não estou citando especificamente Bica, Igreja Batista, Assembleia. Nós estamos falando de igreja, né? Nós estamos falando de ministérios. E Jesus diz aqui: Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E eu estava comentando com você lá fora, a gente estava tomando até sorvete e tudo, e achei muito bacana que você estava no estúdio. Eu pensei que você estivesse em casa, estava adorando, né? Até com a mamãe, com o papai e tudo ali. A Ana Rosa está aqui, inclusive, ao vivo com a gente. Queria mandar um beijão para ela aí. E muito beijo, legal. Mãe. Pode mandar um beijo. Viu, já criou uma intimidade. Já tem, já estão assim, ó. As coisas minha mãe está mais fechada com ela do que comigo. As coisas já estão se encaixando. Né? Já está falando de sogra, já está vendo intimidade, tudo, né? Daqui a pouco vai colocar o anelzinho ali. É isso aí. Do jeito que manda o protocolo. Do jeito que você vê como é que a coisa está estreitando cada vez mais a relação. Mas isso é muito bom. Então, eu vi que você estava louvando ali. E muitas pessoas, às vezes, só conseguem louvar e adorar dentro da igreja, não fora da igreja. Hoje virou moda, né? Você sabe, por exemplo, o Marquinhos é ligado ao Ministério do Louvor. Eu também faço um trabalho na Web Rádio, que eu faço uma postagem de todos os cantores do Brasil. Então, eu lanço, às vezes, ali, cantores que eu não conheço. Chega da jornalista, ela manda para mim, não é? Fernando, posta esse cantor aqui. Em primeira mão, eu lanço o cantor e depois eu vou saber quem é o cantor. Né? No outro dia foi a filha do Michael Sullivan, Analisa Sullivan. Não é? Então, ela é evangélica e o Michael Sullivan também tem umas canções muito bonitas, né? E ela estava lá na Web Rádio. E hoje parece que virou uma coisa assim de moda. Você vai a um show gospel, mas a adoração não fica voltada para Jesus, e sim a idolatria para o cantor. E quando você realmente, independente do que Deus fez ou Deus fará, você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Que você não estiver adorando a Deus em espírito e em verdade, estiver adorando outra coisa, já é idolatria. E isso tem acontecido muito. Então eu vou perguntar primeira pergunta, Marquinhos, depois a gente passa para a segunda, a gente passa para a instituição. Como é que você vê esse movimento gospel e esses shows que tem acontecido aí? As pessoas estão idolatrando mais a Deus ou ao cantor? Você vê a confusão que estava na cabeça da mulher samaritana há milhares de anos atrás, é a mesma confusão que está na cabeça do povo hoje, né? O povo está preocupado com onde e com a forma, quando na verdade não é sobre isso, é sobre o estilo de vida. Sim, existe uma idolatria à figura do artista, não é de hoje, né? Isso não é novo. Hoje talvez essa coisa esteja um pouco mais intensa, até por tudo que a gente tem conversado aqui sobre como que hoje assim, os púlpitos às vezes são vazios, né? E aí quando eu falo isso eu não estou generalizando, né?
Porque às vezes a pessoa também está ouvindo eu falar aqui e pensa assim, o Marquinhos está generalizando, dizendo que os púlpitos todos são vazios. Não, alguns são vazios, e esses púlpitos vazios, eles geram cristãos vazios. Ou seja, a pessoa ela está ali numa relação, e aí você consegue ver facilmente, né, quando um pastor conduz a sua ovelha e cuida da sua ovelha, traz a sua ovelha para perto, trata dela, abençoa a vida da ovelha, e quando o pastor está ali simplesmente naquele sistema de manada ali, produzindo um monte de robozinho que vai ser levado por tudo que é tipo de vento de doutrina. Então o cara não vai saber separar, né, o que é a figura do artista que está ali, do que é aquele momento ali, que é um momento de fato onde está havendo uma apresentação, mas que pode ser um momento em que você vai usar ali para adorar o Senhor, você vai usar para louvar o Senhor e para tirar o artista do foco. Tem um cara que eu gosto muito dele, assim, tem gente que não gosta, eu já ouvi falar um monte de história de Sassá em relação a ele também, que é o Anderson Freire, assim, eu acompanho bem de perto assim, o ministério dele, e é um cara que ele vai fazer show de prefeitura, irmão, o show do cara vira um culto, o professor Fernando. O negócio é absurdo, o cara ora, o cara... Meu irmão, o cara faz um culto, né? Ele celebra o nome do Senhor ali, é um negócio... E aí, às vezes, a pessoa que vai para ali, pro show, naquela vibe, cara, ela é impactada pela presença de Deus. Esses dias mesmo eu estava assistindo uma saída que ele fez, uma cidade no interior de Goiás, cara, uma senhora assim, de cadeira de rodas, você vê que a moça estava ali, cara, numa atitude de adoração realmente, ela estava indo para cultuar. E aí ele desceu do palco lá, né, do palco que a prefeitura monta, desceu, foi lá para pertinho dela assim, pegou o microfone, a banda soltando a mão lá, tocando, e ele cantando ali do lado dela, ministrando sobre a vida dela, sabe? Aí aquela senhora começou a chorar, aí ele começou a chorar, e ele falava o tempo inteiro assim, isso aqui não é um show, isso aqui é um culto, nós estamos cultuando ao Senhor e tal. E eu, cara, estava assistindo o negócio pelo celular, eu senti a presença de Deus de uma forma tão poderosa, tão impactante, mexeu comigo mesmo, me emocionei, comecei a chorar junto ali. Então assim, dependendo de como for a postura do artista também, vai ser só um show. Agora, é possível você sim, numa praça pública ou num evento de uma prefeitura, você ministrar ali a palavra de Deus, ministrar a adoração, louvar o Senhor e impactar a vida daquelas pessoas ali, que às vezes vão para ali com um intuito ruim, né, e acabam sendo transformados. Porque quem convence, quem faz a obra principal, não é o artista, não é o pastor, não é o cantor, é o Espírito Santo. Agora, você precisa estar, como diz Jesus Cristo aqui para aquela mulher, adorando em espírito e em verdade. É verdade. Isso é exceção ou acontece realmente, o Marquinhos? Não, você acontece, que está no meio agora. Acontece. Isso é exceção ou realmente acontece? Eu, por exemplo, eu acompanho muitos artistas, né? Então, assim, existem artistas... Esses dias mesmo eu estava assistindo um show do Thales Roberto, cara. Cara, o cara ministrando ali, tu via que as pessoas estavam sendo impactadas mesmo. Então, assim, eu acho que é isso. Dependendo de como você é ensinado, você vai para esse lugar com uma visão deturpada, ok? Mas você pode ser tocado e impactado. E tem muito artista que sobe ali também, entrega o dele, pega o cachê, vai embora e PT saudações. O cara não estava ali para ministrar nada, ele estava ali para ganhar o cachê dele. Pô, legal. E realmente, assim, é o que a gente tem que ter discernimento. Por isso que é importante, cara, a gente saber separar as coisas, né? Eu mesmo, assim, às vezes as pessoas, você citou aí uma informação, né, de um número, que é um número, ok? 1.500 streamings de um álbum que foi lançado agora no final do ano. 1,5 milhão, né? 1,5 milhão de streamings de um álbum que foi lançado agora no final do ano passado, é um número expressivo para um artista que está começando a carreira artística, digamos assim. É um número bacana. Eu não me impressiono com isso. Eu acho que isso aí é a consequência, claro, de um trabalho bacana, de um trabalho duro que foi feito, mas me impressiona a possibilidade de você impactar vidas, de vidas que foram alcançadas através dessas canções, porque cada streaming desse aqui foi uma pessoa que teve contato com uma canção, e que é uma canção que é inspirada na palavra ou não, mas ela ouviu. E eu acredito de verdade que a palavra de Deus não volta vazia, as minhas composições são bíblicas e eu sei que a palavra de Deus está sendo ministrada ali na vida da pessoa. Então, assim, tem muita gente que fica com a cabeça mexida. Tem muita gente que está buscando isso. Então, às vezes a pessoa fala assim para mim, você agora é artista. Eu não sou agora, não, sempre fui.
Eu sempre produzi arte. Quando você está cantando, você está compondo, você está tocando um instrumento, você está produzindo arte. Agora, a minha arte ela é direcionada para o Altíssimo. É em louvor e adoração ao Altíssimo. Como diz aqui o salmista Davi. E nem todos conseguem entender isso. E aí o cara já está olhando para mim de uma forma diferente. Exatamente. Ele já está me colocando num lugar onde eu mesmo não quero estar, nem nunca pedi para estar. Agora, não abro mão também de me posicionar, porque eu sou artista. Eu sou adorador, mas eu sou artista também. Está aqui o salmista Davi no Salmo 150, ele diz: louve a Deus no seu santuário, louve em seu magnífico firmamento, ou seja, fora do santuário. Ok? Louva no santuário e louva fora do santuário. Louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidão da sua grandeza, louve-no ao som de trombeta, louve-no com a lira e a harpa. E aí ele cita aqui uma variedade de categoria de instrumentos, né? E no final ele encerra ali: tudo que tem vida, tem outra versão que vai dizer tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, aleluia. Então assim, tem gente fora da visão, em cima do palco e embaixo do palco. Exatamente. Aconteceu uma coisa comigo na quinta-feira, foi de terça para quarta, que eu não dormi, que minha esposa ela ia fazer um exame e Deus me incomodou de madrugada, né? E eu louvei e adorei a Deus de madrugada, cantando, né? Até por pensamento e orando, pedindo a Deus tudo ali para que acalmasse o meu coração. E Deus falou comigo profundamente. Então existem experiências que são únicas, independente de onde quer que você esteja. Aí eu pergunto ao pastor Carlos Salles: onde adorareis a Deus? No Monte Gerizim, no Monte Sinai, no Ministério Efraim, no Ministério da Bica, lá na oração, onde a gente pode adorar a Deus para que Deus possa falar conosco? Professor Fernando, quando Jesus ele sai aí da Judéia e vai outra vez para Galiléia, Jesus ele tinha algo dentro do seu coração para fazer em Samaria. Os judeus eles perdiam 4 dias para cortar por fora, para não ter contato com o samaritano. Mas Jesus ele tinha algo dentro do coração dele que era restaurar o louvor na vida dos samaritanos e daquela mulher. Eles não louvavam mais. Aquela mulher, ela saía para pegar água quando as outras mulheres já estavam com seus afazeres todos adiantados, talvez a roupa lavada, a comida pronta. E ela saía ali para pegar água e ela fazia tudo depois das outras. Ela não entrava em contato com as outras mulheres. E Jesus queria restaurar isso na vida dela. É por causa disso que Jesus, ele chega naquele determinado lugar, ele para naquele poço e ele começa a palestrar com ela. E o louvor ele é restaurado através da purificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na vida daquela senhora e de todos os outros samaritanos, porque quando ela é restaurada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele começa a conversar com ela, ele pede água a ela. Ela fala assim: como sendo tu judeu, me pede água, porque eu sou mulher samaritana. E Jesus vira para ela: se tu soubesse quem está falando contigo, é tu que me pediria, e eu te daria água viva. E ela fala: tu não tem com quem tirar e o poço é fundo. E Jesus vira para ela: a água que eu lhe der fará dentro de ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus ele está querendo fazer isso com o samaritano, porque foram tirado isso do samaritano. E Jesus começa a palestrar com ela, e Jesus, quando palestra com ela, nas palavras que o senhor leu aí, nos versículos que o senhor leu, Jesus ele está conversando com ela, porque ela fala: nossos pais dizem que é nesse monte que nós devemos adorar. E os judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus vira para ela e fala assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em todos os lugares. Então, seja na Efraim, na Metodista, na Batista, dentro do teu quarto, no Monte Horebe, no Monte Sião, em qualquer lugar, porque
os verdadeiros adoradores estão com os corações quebrantados e foram restaurados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Nossa irmã Nívia Conceição, conhece? Nívia Conceição está aqui, ó. Nívia Conceição. Eu conheço o Leandro Santos, que entrou aqui. O Leandro tem um abraço Santos, aqui para ele. Nívia Conceição, conhece, irmã? Nívia Conceição? Não. Está aqui, obrigado pelo carinho, pela receptividade, minha irmã Nívia aí. Que Deus abençoe. É o Luiz da Nívia, ela está falando Luiz da Nívia. Luiz é a esposa da Nívia, do Luiz, né? não? Não, eu acho, parece que sim. Tá aqui, ó. Nívia Conceição, Deus abençoe vocês, e o Luiz da Nívia. Isso aí. Então deve ser o esposo dela também. Obrigado pelo carinho que está entrando aqui, a nossa irmã Nívia, o Leandro também. Leandro Santos trabalha comigo. Trabalha com você, né? Bênção demais. Então legal, né? Porque... O Áureo Marcelo acabou de entrar aqui diretamente da Bahia, viu, Fernando? Áureo Marcelo, diretamente da Bahia. Estamos alcançando aí o rapaz, Nordeste. E onde é que está mais violento? É o Rio de Janeiro ou é a Bahia? A coisa está estreita lá também, Marcelo. Tá. A Bahia é o Brasil de modo geral. O Brasil de modo geral, né? Aí. Obrigado aí, meu irmão Áureo Marcelo, da Bahia. Érica Cristina também, de Campos Gonçalves. A paz do Senhor Jesus. Minha irmã Renata, conta pra gente, não uma historinha, mas um testemunho aí que você, de repente, estava louvando a Deus e adorando ao Senhor e Deus operou um milagre. Isso aconteceu já na tua vida? Já. Acho que conta pra crente gente que aí. se preza tem uma história de tem, adoração, né? que mudou ali a que situação. Mudou, né? É. Conta pra gente. Então, há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Cara, tranquila. Boa. Sim. Não, e ela tem um monte de experiência, cara. Isso é E ela parece um pouquinho com a Leia Mendonça, né? Com quem? Puxa uns traços da Leia Mendonça, ela. Da Leia Mendonça das antigas? Não parece não. Parece filha. Não parece a minha princesa, não. A gente esteve com a Leia lá na estreia do Deixados para Trás, né? Na pré-estreia. Tu gostou do filme? Foi legal? É bacana. O filme é legal? Bacana. Tem uma mensagem legal? Tem. E tem aquela discussão teológica, né? Assim, que já encheram o meu saco. Desculpa, assim, né? Já deram uma perturbada. Não, porque a visão de arrebatamento o povo agora... é chato, aí começou, porque não sei o que, é pré-milenista. Eu falei, gente... Vai aprender com Paulo, que o evangelho está sendo pregado. Porque estão botando medo nas pessoas. Cara, a pessoa fica com medo porque não entregou a vida a Jesus ainda. Depois que entrega a vida a Jesus, perde o medo. Porque se morrer agora, morrer daqui a 5 anos. O pessoal também tem uma coisa assim hollywoodiana, né? Tem umas fantasias, tem americano, né? cara. E cria, né? O americano é assim. Né? E aí você pega você pega uma vertente neopentecostal que vai frisar na doutrina que eles defendem, né? Que é a pré-milenista, que vai ter o arrebatamento... E a maioria das igrejas é pré-milenista mesmo. Todo mundo conta aquela história, 1000 anos e tal. Isso aí. O inimigo vai ser acorrentado, então, Jesus vai voltar e aí o povo fica num frisson, ao invés de tipo assim, cara, pega isso aí, nem que seja para dar um estudo bíblico na sua igreja. Entendeu? Ao invés de ficar falando ficar sendo combativo em rede social, criticando tudo e todos, você não gosta da doutrina pré-milenista? Você é reformado? Pega e faz um estudo bíblico com a sua igreja, ao invés de ficar porque o evangelho está sendo pregado. E eu sei que tem muita gente aceitando a Jesus assistindo esse filme. Aí o outro dia eu escutei uma pessoa falar assim, mas aceitou por medo. E daí? O Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E aí é o Espírito Santo que consolida a obra. O grande problema, pastor Carlos Salles, que a gente desviou um pouquinho do foco aqui, mas a gente vai voltar para ele, é que as pessoas acham que a obra é deles. A obra é da teologia. A obra é do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja dos Filipenses, ele vai dizer, eu tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Ele não estava falando dele, Paulo. Ele estava falando de Deus, ele estava falando de Jesus. Ou seja, a obra começa e termina em Jesus, o centro é Jesus. Então, assim, é um filme bacana, assista, porque ele... É o 5 ou 6? 5? É o sexto, é a sexta... Sexto, acho que o 5 eu vi, é o 6. Então, assim, é um filme bacana, você... Lê a Bíblia, sabe? O mais importante. Assista o filme, mas lê a Bíblia. Estuda a Bíblia, estuda a palavra de Deus. Ouvindo alguém falar, só um pouquinho, meu filho. Por gentileza. Eu estava ouvindo hoje um testemunho de alguém falar. O Carlos está assistindo. E essa pessoa está falando que
uma senhora de oração, foi lá na sala de oração. Ela estava testemunhando que a dona não sabia ler, não sabia escrever, mas ela tinha uma oração tão abençoada que ganhou ela para Jesus, entendeu? E nunca desistiu da vida dela. Então, quando muitas vezes a gente fala de amilenismo, pré-milenismo, a gente fala disso, a gente fala daquilo, muitas vezes as pessoas não entendem nada disso. A maioria das pessoas não entende. Quem entende é quem é teólogo. Isso aí. Então, muitas das pessoas não entendem. E a única coisa que elas têm certeza é que elas vão para o céu. Porque confiaram em Jesus. Isso aí. Entregaram sua vida para Cristo. Então, tem muitas discussões que acabam afastando as pessoas de Cristo. Exatamente. Né? Então, a gente precisa colocar o nosso coração em Deus, sabendo que há milenismo ou pós-milenismo. De todas essas maneiras nós vamos para o céu. Isso aí. Seja antes ou seja depois, Isso aí. a gente está indo para o céu. O importante é isso. Amém, glória a Deus. Testemunho de 4 anos atrás. Vamos lá para o testemunho. Não, então, nós estamos falando dessa questão da adoração que muda, né? As situações mudam, as sentenças mudam, enfim. E há uns 4 anos atrás eu tive uma apendicite, sendo que, a gente falava apendicite é uma coisa muito simples e tal, sendo que no meu caso ela supurou, então deu aquela complicação. Eu até conversei isso com o Marcos outro dia. E eu fiquei 3 dias com a apendicite supurada, então eu já estava num nível em que eu não tinha mais forças nem para falar, de tanta dor que eu sentia, né? E naquela coisa de vai para o hospital, volta para casa e acha que é uma coisa e acha que é outra, enfim. O emocional vai embora, né? Não, e sem contar que você já, o teu físico dor mesmo, emocional. o teu físico também já totalmente abalado, já não responde a nada. Não responde a nada. E ali eu não tinha forças nem para falar, nem para chorar de tanta dor que eu sentia. E aí, quando, assim, bem resumidamente, quando eu consegui ir para um hospital maior e foram fazer uma tomografia para ver o que estava acontecendo, porque até então eles não sabiam que era uma apendicite supurada, né? E aí nós fomos fazer aquela tomografia. E aí, não sei se vocês já fizeram, acredito, não sei. Mas você tem que ficar quieto, tem que ficar parado, você não pode falar, você tem que prender respiração, enfim. Aquela coisa exatamente, aquele tubo, né? Eu tenho pavor daquilo, já fiz. Eu tive que fazer aquilo para eles verem por dentro o que estava acontecendo, enfim. E aí, naquele momento da tomografia, ali já devia ser umas 3 horas da manhã, o hospital estava praticamente vazio. E aí eu comecei a cantar. Deus colocou uma canção, não sei se você vai saber tocar, amor, só o refrão dela. Deus colocou uma canção no meu coração e ali em meio àquela... Eu busquei forças que Deus me deu, porque eu não tinha nem forças mais. Entendi, eu sei como é que é. Mas Deus colocou uma canção no meu coração e naquele momento eu comecei a cantar. Olharei para o alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. E ali naquele momento ali de adoração a Deus, os médicos até falavam, mas menina, você não pode cantar. E eu falava, deixa eu adorar o meu Deus, porque Deus está mudando a minha situação, Deus está mudando o meu quadro. E ali eles descobriram o que eu tinha e fui correndo para a cirurgia. E o médico no dia seguinte, ele falou comigo, ele foi me visitar no quarto e ele falou assim, minha filha, você é crente? Eu falei, sou. Ele, olha, agradece teu Deus porque não era para você estar aqui. Amém. Você estava 3 dias com uma apendicite supurada, você estava toda contaminada por dentro, tanto que a cirurgia teve que ser um pouco mais evasiva do que é geralmente numa apendicite. Amém, amém. Mas ele falou, você não era para estar aqui, agradece ao teu Deus. Aleluia. E eu acredito que esse momento, aquele momento de adoração foi quando Deus realmente mudou o quadro em que eu estava vivendo. A gente tem vários testemunhos, né? Isso aconteceu, eu fiquei hospitalizado também
não é? E eu fiquei 5 dias, né? Foi uma coisa assim. Hoje eu estava comentando com ele que ele falou de cálculo renal, né? E o testemunho é um pouco longo, não vou dar aqui agora. Mas Deus, ele transforma as nossas vidas através do louvor, da adoração. E Deus opera do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, independente do local que Ele esteja. Então, quando a gente abre o coração e a gente fala com Deus, essa intimidade é muito grande. E de terça para quarta-feira, minha esposa ia, né, ela realmente sofreu muito ontem, eu fiquei muito abalado de ver até o sofrimento dela, né, mexeu com o meu emocional, mas Deus, Ele falou comigo poderosamente de terça para quarta-feira, e eu falei assim: Senhor, se é da tua vontade, fala no programa aquilo que tu queres falar comigo, que tu estás falando aqui. E eu esqueci tudo, só me lembro de uma parte. Não consigo me lembrar, mas Deus falou tanto comigo, meu irmão, que eu tinha que exortar, eu tinha que falar determinadas coisas, eu não estou conseguindo falar aqui. Então foi naquele momento exato, específico, que o recado veio. E às vezes a gente faz uma programação, a gente direciona tudo, né? E chega na hora, Deus transforma tudo. Não é do jeito que a gente quer. Ele falou até uma coisa importante, o pastor Carlos Salles, quando vier para cá: eu tenho um grande defeito, não é? Esse defeito, às vezes, de querer controlar tudo e fazer tudo, mas isso não depende da gente, não depende do Fernando, dele, de você, depende de Deus, porque Deus, ele opera e transforma do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Aleluia. Não é? É verdade. Então, a gente tem que fazer a vontade de Deus, entregar a nossa vida a Deus, para que Deus possa operar. Mas a gente tem esse defeito, a gente é muito ansioso, então a gente quer, né, que Deus faça aquilo do jeito que a gente quer, mas não acontece dessa forma. Acontece do jeito que Ele quer, né? E quantas bênçãos, né, agora você recebeu esse ano, assim, consecutivas, uma atrás da outra, que foi no tempo do Senhor. E você teve a paciência de esperar, não é? Nem todos têm essa mesma paciência. Eu sou uma pessoa que eu tenho paciência para determinadas coisas e para outras não. Às vezes a gente é imediatista, mas o Senhor, ele opera da hora que Ele quer e conforme Ele quer. Antes de orar e das considerações finais, não é? Vamos... Caramba, olha a mão dele, rapaz. O troço é grande mesmo. Pô, cara, é uma raquete, né? Não, é uma raquete, rapaz. Aqui. Antes de orar, vamos louvar e adorar a Deus. Cuidando de mim, de um lugar alto não vou me lançar.
sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado aqui pelo carinho, nossa irmã Érica Cristina que está entrando, nosso irmão Auro Marcelo da Bahia, o Leandro dos Santos, nossa irmã Rosa Maria, nossa irmã Nívia, né, esposa do Luiz, e todos aqueles que vão assistir, nosso irmão Gervásio também que está aqui, e o pessoal que está aqui, nossa irmã Darcília José Vidal. Fala aí, meu irmão. Isso mesmo, é um prazer muito grande estar recebendo nossos amados irmãos que sempre estão conosco aí, nos acompanhando nas lives que nós fazemos, né? Tanto o professor Fernando, conforme eu, o José Vidal, né? Não nos abandona, sempre está aí conosco, é uma bênção o nosso amado José irmão. Vidal, muito bacana, né? Lá de Minas, né? E a Karen também, Ribarra aí do Chile, que Deus esteja abençoando aí a vida da nossa amada irmã. Edson Silva, também a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja Glória a abençoando Deus. maravilhosamente. E também tem que convidar ela para retornar aqui, porque a gente só fez a live lá em casa, foi no dia da chuva, não foi isso? Isso. E até hoje você cobra aquela pizza, né, que estava gostosa pra caramba. Pois é, mas eu tô levando um calote de pizza, não é de hoje. Mas aí, eu ia falar, ele acabou, a dona Sarilma, né? A dona Sarilma está assistindo hoje? Ela sempre acompanha a gente, ela tem um Obrigado, carinho muito grande. Um abraço grande, dona Sarilma, para a senhora, viu? Ela tem um carinho muito grande pelo professor Fernando e também pelo pastor Carlos Salles, então que Deus esteja abençoando também. E ela foi a responsável do pastor Carlos Wesley não ter saído do programa, porque eu falei para ela, ela deu um puxão de orelha nele, né? Repreendeu, e ela tem autoridades como mãe, não é? Ela falou para ele, né, que não saísse do programa, porque ele estava afim de sair do programa, não é isso? Dona Sarilma, poxa, minha fã número 1, gosto dela pra caramba. Eu não ouvi isso dele não, porque ele sempre gostou muito da programação, né? Ele sempre tem um carinho muito grande pelo senhor, né? Então me enganei, né? Começou, todos contra um. Pô, o tema semana que vem vai ser todos contra um mesmo? O pastor Daciel também, Deus esteja abençoando o nosso amado pastor Daciel. Rapaz. A sua Manda um sogra, abraço que pro Deus pastor esteja... Otávio também, né? Depois. Vamos orar pelo pastor Otávio, né? Que ele teve um AVC, né? Um princípio, né? Vamos orar por ele. A sogra do pastor Daciel que você estava falando aí, eu te interrompi. Manda um abraço para ela também. Que Deus esteja aí dando saúde, paz, alegria, prosperidade para ela. Pô, o pastor Carlos Wesley não entrou, né, rapaz? Hoje ele não comentou, não. Ele deve estar de agente secreto aqui. No caso, o pastor Carlos Wesley está... Hoje, quando eu conversei com ele, está em convalescência. Eu estava no hospital, né? Passando por alguns exames. Mais cedo, né? Então, 3 horas da tarde. Então deve estar se recuperando aí da bateria. Então ele está assim, dodói, e a gente precisa estar junto com ele, né?
em oração também, aqueles que puderem visitar, né? A gente aproveita e come um bolo lá com a dona Sarema. Hoje, poxa, ele não me leva lá, né? Eu sempre peço a ele, tá 4, 5 anos para me não é levar hora lá. do senhor falar me levar, não. O senhor mesmo tem que ir lá. Mas eu quero ir, mas ele não deixa, rapaz. Não é permite. deixa, não. O senhor pega o endereço, vai lá, perto, ali no Meia, entendeu? É perto. Ah, vai escondido? No Caxambi ali. Vai escondido? Vai, pode ir? Não, Faz surpresa, lá, faz surpresa. Faz surpresa? Não, você dá uma telefonada para ele, fala, tô indo aí te visitar. E se ele proibir? Tô levando aqui, como se diz assim... Bolo? Alguma coisinha para ele, para agradar o coração dele. Né? Então tá bom. Um amigo Valeu. assim. Agora eu quero saber o seguinte, vamos falar de coisas boas aqui, porque a gente vai dar as considerações finais antes da gente orar aqui. O noivado vai ser comemorado aqui na rádio ou vai ser de repente lá em outro local? Olha, eu vou fazer uma promessa aqui agora ao vivo. Vai ser comemorado aqui, a gente vai cortar o bolo aqui. Não, vocês vão... Segundo o que eu soube a semana passada, que ele ia pedir a mão e noivada aqui hoje. Agora não sei se vai deixar para depois. Não, hoje não, né? Olha a história de Sassá, hein, gente. Ainda bem que fica tudo gravado aqui. Inclusive os bastidores ficam gravados. Mas vocês vão saber em primeira mão, a hora que for, eu vou mandar um comunicado. Eu vou mandar um comunicado Será aí. que a gente vai O ser pastor Márcio também está conosco aí, semana que vem está conosco aqui, o pastor Márcio. Avisa para ele, o tema é todos contra um. Vai lá. Só fala com ele, tá aí. Olha aí, pastor Márcio, semana que vem aqui o tema é todos contra um. O referencial à palavra de Deus, só procura lá, entendeu? Que vai encontrar lá, é todos contra um. Tem um por todos e todos por um, e tem todos contra um. Todos contra um, quando Jesus começa a pregar e aquela multidão vai atrás dele e fala, vamos derrubar ele lá embaixo agora, na pirambeira. Aí Jesus sai no meio deles, assim, de fininho, e dá linha na pira. É verdade, Jesus era muito prudente, sabe? Mas é isso. Marquinhos, a gente vai orar agora, esse momento de oração, né? Junto aqui com a Renata, com o pastor Carlos Salles. Quer fazer algum pedido especial? Quer falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes aí? O convite está aberto aí. Se realmente houver alguma coisa aí, uma cerimônia, seja uma coisa particular e tudo, se a gente for comunicado, a gente vai estar em oração. Mas foi interessante que esses dias uma pessoa pediu que no dia do casamento vai transmitir o casamento no YouTube. A pessoa falou assim, por favor, transmite uma amiga minha até de adolescência, ela não mora no Rio, falou assim, por favor, quando fizer o casamento, transmite no YouTube. Eu falei, fica tranquila, que a gente vai dar o jeito. Legal. As pessoas que torcem por nós, né? Assim, eu fico muito feliz, assim, eu queria só pedir mesmo, né? Que vocês estivessem lembrando aí da vida da gente, nas suas orações. Com certeza. A gente tem um caminho, né, óbvio, aí para percorrer. E uma coisa assim, quando eu conversei com o meu pastor sobre a Renata, ele falou assim, você tem convicção do que você está fazendo? Eu disse, eu tenho. Então, quando a gente tem convicção e quando a gente está fazendo algo direcionado por Deus, a gente sabe que começa a rolar um monte de levantes, né, um monte de coisa assim, né, assim, se posicionando contrário. Verdade. Mas como eu sempre tive o meu foco em Jesus, no tempo da solitude, eu mantenho o meu foco em Jesus também no tempo em que Ele supriu essa necessidade, né? Então, nossa vida está nas mãos do Senhor. Renata é uma bênção, vocês, né, assim, tiveram a oportunidade hoje aí de conhecer um pouquinho dela, né? Assim, óbvio que com o tempo vocês vão conhecer um pouco mais. Porque o que acontece? Hoje nós vivemos num mundo tão conturbado e a maioria das pessoas não estão felizes. Isso então, as pessoas estão carentes e elas não acreditam que existe ainda o amor à felicidade. Então, quando você vê alguém feliz e alguém se relacionando de uma forma saudável, você às vezes não acredita. Não é nem por mal, às vezes a pessoa não acredita mesmo por causa da experiência dela, né? Pela experiência negativa e pelo que acontece no próprio mundo. Então todo mundo fica desconfiado, será que é isso mesmo? Vai acontecer? Não vai acontecer? É isso que você quer? Ou será que eles estão caminhando ou não estão caminhando? Mas Deus está no controle, né? E o meu testemunho ele é tão forte, né? Eu sempre já falei aqui, até brinco, né? E tudo. Porque quando você clama a Deus e você pede uma coisa a Deus, às vezes você se esquece. Mas Deus não esquece, Ele está ligado. E eu me lembro, não sei se você estava nessa época com a pastora Ludmila Feber,
lá que eu dei meu testemunho aqui, né? Que eu fui em Copacabana, estava assistindo o culto com a pastora Ludmila Feber, e o esposo dela estava do lado dela, falou assim, pois é, eu estou muito feliz aqui com a minha esposa, isso foi antes até deles se separarem. E esse pézinho aqui, essa perna que me aquece de noite, essa perninha fininha, é que me aquece de noite, me dá muita alegria e tudo. E eu, naquele momento, estava tão assim ligado, né, naquele testemunho ali, naquela coisa. Eu falei, Senhor Deus, eu quero uma esposa, eu não quero mais um relacionamento, eu não quero uma namorada, eu preciso de uma esposa. E serve de perna fina mesmo. Manda uma canelinha fina para mim também. Manda para mim também. E passaram tantos anos, né? De repente aconteceu quando eu conheci minha esposa. E depois é que eu notei que minha esposa tinha a perna fina e a canelinha fina, né? Mas eu pedi a Deus uma esposa com a perninha fina. Eu me esqueci, mas Deus não esqueceu. Então a gente pede a Deus e Deus, Ele coloca na hora que Ele quer. Então a nossa caminhada é de adversidade, é de obstáculos que a gente supera. Mas eu tenho certeza, as pessoas que realmente torcem, né, como a gente torceu aqui, a gente orou, a gente intercedeu, a gente brinca que é para descontrair, né, mesmo? Porque a vida ela tem que ter um sabor para a gente não ficar mais triste. Tem que ter humor, é verdade. Tem que ter humor, porque você está sozinho, você está carente. Você imagina, você que é pai e mãe, né, que você de repente cria o seu filho, talvez você seja pai e mãe também, né, que cria o seu filho, e você precisa do suporte, você precisa de um apoio, por mais que você esteja um parente, esteja alguém do teu lado, mas não é uma companhia igual um esposo, uma mulher, um marido e tudo, né? Então é diferente, você se sente sozinha, carente, né? Você precisa de alguém, e às vezes você está dentro da própria igreja e tem tanta gente ali, né? Você não sabe quem é um joio, quem é um trigo, quem quer compromisso, quem não quer compromisso. Então quando Deus Ele dá essa oportunidade, só uma coisa que você tem que fazer, mais nada, superar os obstáculos e a adversidade e regar a plantinha, para que essa plantinha não morra, para que ela continue. E você falou uma coisa, Fernando, já finalizando aqui também o meu pedido de oração, né? Eu louvo a Deus pela vida dos meus amigos, porque eu costumo dizer que amigo de verdade não é aquele que está contigo na adversidade só. Não é aquele que quer comer pizza. Ele está contigo na adversidade também, mas principalmente quando você está feliz, ele se alegra contigo. Então, assim, amigo de verdade, ele se alegra com você na sua alegria. Porque tem um monte de gente que está do teu lado, que diz que é teu amigo na hora da adversidade, mas quando você está melhor do que eles, quando Deus dá uma bênção para você, melhor do que eles têm, eles ficam com inveja de você. Então, eu louvo a Deus pela vida dos meus amigos que caminham comigo, já estiveram comigo na adversidade, choraram comigo quando eu chorei, e hoje estão dando risada comigo. Tá todo mundo com riso frouxo, assim. E é o que você falou, com humor, com alegria. A alegria transbordando na vida dos meus amigos também. Então, isso é muito bacana. E eu louvo a Deus pela sua vida. Você, assim, sempre muito carinhoso aqui comigo. Pastor Carlos Salles também. O Luizinho, Pastor Carlos Wesley, né? Assim, a gente já orou realmente aqui. E eu creio de verdade, assim, por mais que a gente às vezes brinque, né, Julião? Mas eu creio que assim, tudo que a gente tem vivido é a resposta das nossas orações aqui, do que Deus moveu mesmo para nos abençoar. Testemunhar também do teu testemunho, né? O Marquinho, ele perdeu a esposa, mas ele ficou durante 5 anos, né, se preservando. Não que não aparecesse alguém, né, mas ele esperou em Deus. Então isso é fantástico, né? Porque eu não consigo ficar nem uma semana. Então se preservou sexualmente falando e ainda preservando até hoje, né? Amém. Então isso Marcos Miranda, isso é fantástico, entendeu? Porque hoje em dia a pessoa olha para um rabo que a mulher saia é muito mais logo, forte, logo, né? Não, a mulher consegue isso, mas o homem tem mais. Não, a mulher ainda consegue isso. O homem é mais. Não é raro isso? Sim, o homem? Sim. Acho que é mais raro. Não, o homem é mais. É mais atirado, normalmente. O homem é mais vulnerável. Hoje em dia mudou mais atirado. Mudou. Mudou? Mesmo. Equilibrou, eu acho que equilibrou, né? Assim, o pessoal saiu pro crime aí
em pé de igualdade. Mas né? não é isso que vem ao caso. O que eu estou falando é realmente... A gente orar agora já... É realmente do testemunho, né? Do testemunho de estar realmente se preservando, sim. né? Louvado porque seja o quando nome nós nos preservamos, eu creio que Deus, Ele olha e Ele contempla, né, a fidelidade do seu servo, da sua serva, e aí Ele presenteia. E eu creio que isso é um presente de Deus. Pastor Carlos, eu tenho repetido isso, né? Assim, muitas vezes, parece até um clichê. Quem vive princípios, quem cumpre princípios, quem anda em obediência, é alcançado pelas promessas do Senhor. Então você que está aí agora achando que no tempo de achando que acabou, não tem mais jeito para você, cumpra os princípios, preserve-se, porque as promessas do Senhor vão te alcançar. Elas são sobre a sua vida, são sobre as nossas vidas. Bênção demais. Obrigado aí pelo carinho. Você é um cara muito especial para mim. Você sabe disso, né? Sem rasgação de seda aqui. O professor Fernando também é um cara muito especial para mim. Às vezes ele brinca, né, que eu fico defendendo ele aqui, porque não é que eu defenda ele, né, é porque eu entendo ele, como eu entendo você, como eu entendo todo mundo. Eu acho que é isso, o grande lance nosso aqui, o mais bacana que a gente vive aqui nesse programa, toda vez que a gente está junto, né, é que a gente se respeita. Às vezes a gente pensa completamente diferente, né, a gente tem visões de mundo diferente, visão às vezes até teológica diferente, mas a gente se respeita, a gente se ama, a gente se diverte muito junto, né? A gente se alegra muito, até nas nossas confusões a gente dá risada, né? Então, eu acho que isso faz a diferença. Olhem por nós, vocês aí que nos acompanham. A gente tem trabalhado agora com 10 igrejas, né? E cada uma pensa diferente, mas nós assim, na unidade nos respeitamos. É isso aí, também, na unidade. Pô, isso é fantástico. O que aconteceu ali. É a unidade na diversidade. 10 né? igrejas Isso é só Deus que faz. Só entendeu? Deus, porque isso não é uma coisa comum. Não é. De acontecer a união de 10 igrejas, entendeu? Isso ali começou com o pastor Carlos Weller, foi o Ministério Efraim, foi ali a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, e a coisa está crescendo, tomando uma proporção muito grande. E é Deus operando. E Deus vai transformar aquele lugar, Deus vai transformar. Nós já estamos vivendo ali avivamento. Isso aí, um grande avivamento. Eu creio. Então Deus tem trabalhado, hoje nós estivemos juntos, foi muito abençoador, entendeu? Deus tem feito maravilhas mesmo, e eu louvo e engrandeço o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês vão me convidar para ir lá? Está convidado. Então, obrigado. Aí, Julião, faz aí pra gente aí, vai. A gente entrou aqui no momento de rasgação de seda, ia começar a orar e depois virou o tempo de testemunho, e agora está na rasgação de seda aqui, tá um negócio. Vamos orar? Quem vai orar é Renata, e o pastor Carlos Salles vai terminar. Vamos pedir pela uma menininha lá, que a mãe dela, né, ela sempre manda para mim todo dia a comidinha lá, muito abençoada, eu louvo, né, a Nelly, o nome dela, e a filha dela quebrou o braço, né, ela está até ajeitando o braço, então orar pelas minhas netinhas, pela minha esposa, orar pelas pessoas aqui, pelo Júlio, pela família, pelo Theo, pela Tainara, por essa rádio tem sido uma bênção. São 16 anos a gente aqui, mais de 1000 programas. O pastor Carlos Salles já está com 1.500 programas aí do Kuai, 4.000 ouvintes que estão aí participando com a gente. Então a gente só tem que agradecer a Deus. Ora e termina a oração. Senhor Deus, querido Pai, nesse momento queremos te agradecer, Pai, mais uma vez, pela sua presença aqui no nosso meio. Obrigado, te agradecer, obrigado. Jesus, Louvado por seja tudo o teu que foi nome. falado aqui nessa noite. Queremos te agradecer, Senhor, porque independente de nós, independente de quem nós somos, Senhor, o Senhor ainda nos usa, o Senhor ainda fala através de nós. É verdade. E nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, entendemos, Pai, que a adoração, como foi dito aqui, ela move situações, ela liberta, ela muda quadros, Senhor. E nós queremos, Jesus, te agradecer, Pai, infinitamente por tudo que tu tens feito. Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, te agradecer pelo pastor Carlos, pelo professor Fernando, pela vida do Marcos, Jesus. Te agradeço pelas pessoas que estão aqui presentes conosco pela internet. Quero te apresentar, Senhor, os pedidos de oração que foram pedidos aqui, os que foram pedidos também na internet.
internet, Pai, que o Senhor possa tomar a frente, que o Senhor possa tomar em suas mãos, que o Senhor possa, Senhor, mudar circunstâncias, que o Senhor possa trazer libertação, possa trazer a cura, possa trazer, Pai, tudo aquilo, Jesus, aquele refrigério que nós precisamos, aquilo que nós temos pedido, que o nosso desejo, Pai, esteja alinhado aos teus desejos, à tua vontade, porque nós entendemos, Pai, que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Muito obrigada por tudo que tu tens feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite, ó Pai. Foi um prazer muito grande, ó Pai, nós estarmos aqui. Louvor, ó Pai, tocou, Senhor Deus, os nossos corações, ó Pai. Eu creio, Senhor Deus, que no mundo espiritual, Senhor Deus, quantas, Senhor Deus, potestades, Senhor Deus, caíram por terra. E assim, como nós começamos, ó Pai, a falar com o Senhor, ó Pai, a respeito, Senhor Deus, de louvor, libertar, Senhor Deus, nós cremos, ó Pai, que muitos corações, ó Pai, renovaram as suas alianças, ó Pai, na data desse dia, Pai. Creio, Senhor Deus, que assim também, Senhor Deus, quando nós colocarmos também, aleluia, nas redes sociais, ó Pai, aí também, Senhor Deus, o Senhor trabalhará com poder e grande glória, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma, Senhor Deus, a cada amado irmão, Senhor Deus, que fez parte, Senhor Deus, dessa programação na data de hoje, Senhor Deus, o Júlio, a sua família, o Marcos também, Renata, professor Fernando Lopes, pastor Carlos Wesley, o pastor, aleluia, Carlos Wesley, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, indo de encontro, ó Pai, a ele, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, maravilhosamente sobre a sua vida, Senhor Deus. É um amado irmão, Senhor Deus, de muita estima, Senhor Deus, nós o amamos, ó Pai. Cremos também que o Senhor tem um amor muito grande por ele, também o pastor Otávio, ó Pai, também a pastora Edna, o pastor Márcio da Silva, missionária diva. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, também pela dona Sarilma, Senhor Deus, pela sogra do nosso pastor Daciel, Senhor Deus, pastor Daciel, também pastor Márcio, todas as pessoas, ó Pai, que estiveram conosco, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, que as tuas mãos potentes, ó Pai, esteja sobre eles, ó Pai, derramando, Senhor Deus, do teu poder, da tua unção, do teu sobrenatural. Faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, sobre cada um de nós a tua glória, Pai. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, bênçãos, ó Pai, onde quer que estejamos, ó Pai. E que o teu grande amor, ó Pai, aleluia, esteja nos alcançando dia após dia. E que nós sejamos instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai. E assim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai. Na realidade, nós não queríamos parar de orar, nós queríamos continuar, também continuar a louvar. Nós queríamos, ó Pai, fazer uma vigília aqui, Senhor Deus, mas o Júlio tem que ir para casa e nós também temos nossos compromissos, mas que o Senhor continue nos usando, derramando, Senhor Deus, mais e mais do teu poder, e que nós venhamos, ó Pai, dia após dia, Pai, estar testemunhando, ó Pai, dessa grande maravilha que é estar na tua presença. Assim nós te agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Rádio Web Gospel Online, de segunda a sexta, nossa programação, 18 horas, momentos de reflexão, a palavra de avivamento, domingo, 21 horas, com nosso irmão Luiz, pastor Elson Bianchi. E se Deus quiser, amanhã, as torres de oração com o pastor Carlos Wesley e o ministério Efraim ali, às 7 horas da manhã, né, 8 horas. Programação Tabernáculo do Deus Vivo. O pastor estará lá orando pela manhã. Marquinhos, louvando e adorando a Deus, se despedindo dos nossos irmãos aí com a nossa irmã Renata. Não é nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor.
mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se transformarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. A última palavra no lar é sempre da mulher. E a última Amém. palavra aqui na rádio vai ser da Renata. Pode falar. Quero agradecer mais uma vez pela Já foi. oportunidade. Já foi, já Já acabou. saiu com a música. rádio tá ao vivo. Na rádio está ao vivo, então vai, para os ouvintes. Então, continuando aqui, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou imensamente feliz. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, você que está aí nos ouvindo pela rádio. Que Deus possa, que você possa, nessa noite, ter entendido o poder da adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bye, bye. Amém. Amém. Deus abençoe Glória a os nossos Deus. amados irmãos. Fiquem na paz. E que Deus esteja operando, né, sobrenaturalmente na vida de cada um de Aleluia. vocês. Deus, Amém? quem impedirá?